Olá, resposta sobre genograma. O genograma é utilizado pelas constelações familiares, pela psicologia transgeracional ou psicogenealogia e também pelo médico de família. O médico de família, ele faz uma compilação da história da família com relação à saúde física e mental. E o genograma vai considerar uma série de outras situações muito importantes que mostram algumas repetições de padrão e que nós podemos tomar consciência para remover esses bloqueios transgeracionais do nosso sistema e com isso honrarmos e curarmos, ok? E então, o que compõe um genograma? Claro, né? O nome, o apelido, o sobrenome, e inclusive considerar se você tem um nome igual de um ancestral lá de trás, ok? Porque quando a gente coloca um nome em homenagem a um ancestral, a gente também pode estar criando a possibilidade de uma fidelização daquela criança que recebeu aquele nome àquele ancestral que tem o mesmo nome. Portanto, é como se fosse uma herança emocional, ok? É, na data de nascimento, também eu sugiro que você anote se teve algum acontecimento próximo, eu diria pelo menos nos 2 últimos anos, que interferiram na situação familiar. A data da morte, vocês também devem considerar, e na data da morte, levar em consideração se foi morte natural, morte por doença, já está anotado lá pelo médico de família, não é? E também se foi morte prematura. Não são só os bebezinhos que são considerados morte prematura. Com a longevidade, uma pessoa com 55 anos, isso é morte prematura, ok? Tá bom? Então, identifica o que tem na sua família nesse sentido. Quando eu falo dos marcos da vida, ritos de passagem, situações, imagina uma mãe que está grávida e acontece uma situação traumática na vida dela, que pode ser um acidente, pode ser o falecimento da sua mãe ou do seu pai. O bebê vai sentir tudo no útero, claro, e ele, quando ele nasce, ele vai ser amamentado por essa mamãe com lágrima e leite, não é? Então, é possível que tenha ali algum registro naquela criança que mais tarde ela tá triste, tá com depressão e não se cura, vem fazer uma constelação familiar e a gente então recebe essa informação, ok? E aí é honrar e curar, ok? Se os falecidos não estão incluídos, é também incluir os falecidos, sim. Por falar em exclusão, vamos lá. Os excluídos podem ser os que já faleceram, não se fala mais deles, mas a gente pode acolhê-los aqui. Eu sempre digo que incluir não é trazer para dentro de casa, não é espalhar fotografias pela casa toda daquelas pessoas todas, não. Incluir, é trazer para dentro do coração. E aí você já está a incluir aqueles que estão excluídos. Okay? E naquela carta aos ancestrais, que eu acho que eu já fiz o vídeo, eu lá também cito isso, que você deve referir todos, mesmo que você não lembre direito os nomes, ok? Mas colocar lá as situações, o honrar, o agradecer, porque o amor veio sempre através deles, né? E a sua vida também. O que mais você deve considerar? Animais de estimação, se eles tinham, qual era a relação que eles tinham e qual era o animal de estimação, os tipos de relacionamentos, se as mulheres do seu sistema procuram homens indisponíveis, se há muitas mulheres solteiras, mães solteiras, casamentos sem amor, aqueles casamentos que são quase que por conveniência, seria esse termo, sem magoar ninguém, né? Na sequência dos casamentos também identificar se há divórcios, separações e por quê, né? E aí veja, é importante colocar também os motivos. E quando eu falo em separações, eu me lembro dos excluídos, que são os filhos fora do casamento, que também devem ser considerados,
ok? E ainda nos excluídos, os rompimentos emocionais que dentro da família, que é um irmão não fala com o outro, o seu tio também já não falava com seu outro tio, e assim, ok? Então você identificar, porque isso é uma repetição de um padrão que você pode perfeitamente honrar e curar numa constelação familiar. E mais a questão religiosa ou a etnia, ou pelo menos identificar como é que era o nível de espiritualidade da sua ancestralidade, como é que eles viam isso, como é que era a evolução deles na época deles, né? Mais profissão. As profissões, algumas são repetição, por exemplo, uma empresa. O bisavô que construiu uma empresa que depois ficou com seu avô, depois ficou com seu pai e agora está com você. Então você tem que considerar aqui que há uma repetição de padrão profissional e que você, em primeiro lugar, tem que honrar quem construiu a empresa, ok? O fundador tem que ser honrado mesmo, mesmo, mesmo. E mais, e mais, e mais. Vícios. Vícios. Mas deixa eu falar da profissão também, mais um bocadinho. Na questão da profissão, você identificar se a sua profissão ela foi escolhida na sequência de alguma situação. Por exemplo, uma pessoa que escolhe fazer direito e vai ser um excelente advogado, dá uma olhadinha na história da família para você ver se haviam muitas intrigas, algumas brigas de herança, traições financeiras, etc, etc, ok? O que tinha que justifica o fato de você escolher essa profissão hoje, né? Então eu estava falando dos vícios, ok? Vícios de qualquer forma. Gente, vícios são todas as situações que você repete, não controla e são prejudiciais. Por quê? Porque todo excesso é veneno, né? Então, por exemplo, atualmente nós temos um vício que os nossos ancestrais não tinham, que é o vício da internet, do smartphone, de ficar ali, o pescoço chega a doer, mas estão todos ali viciados nessa comunicação através de um ecrã. Eles não tinham isso. Nós temos, mas eles tinham outros vícios. E tudo é vício. Se você vai ao cassino e joga uma única vez na sua vida, isso não é um vício. Agora, se o bichinho fica ali, você já vai no cassino online, ok? Aí você já vai... Isso já é um vício. E que às vezes interfere no seu nível socioeconômico. Vício nunca vai ser bom, nunca, né? Ok? E mais dos vícios, os vícios que podem ser familiares ou não, porque dentro do conceito da constelação familiar, mesmo que não seja do mesmo sangue, ok? Que não é de família consanguínea mesmo, também pertence. Eu citei ainda há pouco a questão de algum acidente que aconteceu. Então, se uma pessoa impacta muito a trajetória de um sistema familiar, aquela pessoa pertence. E ela pode impactar de uma forma muito positiva, que ela traz coisas, traz amor, traz informação, ela agrega valores, ela faz parte mesmo como se fosse da família. E é uma delícia conviver com aquela pessoa, ela pertence, ok? Se ela também tiver um impacto negativo, como o caso de um acidente de carro, a pessoa que acidentou o carro do seu familiar e esse familiar ficou impedido de manter o seu funcionamento, aquela pessoa, com esse impacto que ela causou na vida do seu familiar e, consequentemente, no seu sistema familiar, aquela pessoa pertence. Esse é o conceito que eu aprendi com Bert Hellinger. Portanto, é bom a gente ter isso em atenção, não é? Ok? Porque tantas outras pessoas que pertencem, tantas outras pessoas são excluídas e a gente às vezes não tem consciência que é uma exclusão. Porque, por exemplo, filhos fora do casamento.
Se ninguém aceita, se ninguém inclui, eles são abandonados, são rejeitados e não são nem considerados como meio-irmão, né? Não tem nem esse nome, certo? A pessoa simplesmente varre com aquela informação daqui e daqui, né? Ok? Incluir aqui no coração, mas varre com aquilo, ok? E mais, você deve considerar também hábitos alimentares também, mas hábitos da região em que eles viviam. E aí justifica, por exemplo, uma pessoa que nem sabe por quê, mas ela gosta tanto de comer a fruta do pé, né? Do pé da árvore. Às vezes ela gosta disso, e isso é o meu caso, eu adoro. Os ancestrais com certeza tinham esses hábitos, e isso é para vocês honrarem. Anotem também, na minha família tinha isso, ok? Vínculos emocionais também. Eu tenho, assim, a honra de participar em algumas situações à minha volta, de relações lindíssimas, lindíssimas, de avós com os netos. Esses netos amam os seus pais, claro, né? Mas eles têm uma relação, quer dizer, os pais estão aqui e eles têm uma relação fantástica com os avós. Contam segredinhos, pedem opinião, vão lá buscar mimos. Tem isso na sua família? É lindo isso. Mas as pessoas costumam dizer, os avós servem para estragar. Não. A relação dos avós com os netos é fantástica, é importante e necessária, ok? Claro, estamos falando sempre pelo lado saudável desse convívio, não é? Ok? E mais... Mas que eu possa dizer a vocês que vocês podem incluir, olha, tudo que vocês forem lembrando. Um detalhe, aquilo que vocês sabem certinho, vocês coloquem no genograma numa cor. Aquilo que vocês ouviram falar, coloquem em outra cor, porque, sabe, a gente não deve considerar como dado adquirido se a gente não tem aquela certeza, ok? Um genograma você faz ao longo dos tempos, você pode levar 3, 4, 5 meses até um ano ou até mais, porque à medida que você vai lembrando de coisas, ou vai sonhando, ou vai recebendo informações, vai colocando tudo ali para ficar com uma história linda, linda, linda da sua família. Quando uma pessoa está com pouca conexão na vida, eu costumo prescrever na consulta que, por favor, faça o genograma, ok? E aí vai ter toda essa envolvência, vai conversar com toda a família, vai se conectar com a sua origem, ok? É lindo, 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 lindo. Bom, com o genograma feito, o que vocês podem fazer? Procurar um profissional de constelação familiar que vocês confiem, marquem a consulta e vejam ali o que é que vocês querem trabalhar nessas suas descobertas transgeracionais, ok? E mais, se eu esqueci alguma coisa, perguntem, tá bom? Um abracejo, Ângela Escada. Assim.